Olá, gente. Na nossa aula de hoje, nós vamos corrigir a atividade que eu passei na aula passada, certo? Então, pegue o caderninho de vocês para a gente corrigir. Bom, a atividade ela foi baseada numa crônica que eu passei para vocês lerem, que tinha o título O Homem Trocado, de Luiz Fernando Veríssimo. Então, a primeira questão dizia o seguinte: que elementos o cronista utilizou para gerar humor no texto? Então, eu já falei para vocês que cronista pode ser o nome do autor, né, quem faz ou quem escreve uma crônica. Então, o que foi que causou humor no texto foi o fato de que tudo dava errado com o personagem central, né? Nada dava certo na vida dele. Tudo acontecia justamente trocado. Segundo, pede para justificar o título do texto. Então, o título é o quê? O homem trocado. Então, pode ser justificado por diversos motivos. Primeiro, porque ele foi trocado na maternidade. Trocaram o nome dele. Sua mulher trocou ele por outro. Até a natureza de sua operação trocaram, né? Em vez de fazer de apendicite, fizeram troca de sexo. O terceiro pedia para indicar as consequências dos fatos que tem na narrativa. O primeiro fato foi a troca da maternidade. A consequência disso foi que ele foi criado por 10 anos por um casal oriental que nem mesmo eram os pais dele, né? A letra B é a ida de outro bebê para sua mãe. Então, a consequência foi que o marido, que achou que tinha sido traído, e largou a mãe dele, né? Letra C. Engano no cartório. Esse engano fez com que, ao invés de o nome dele ser Lauro, ele ficou sendo chamado de Lírio. Letra D. Engano do computador. Ele não pôde frequentar a universidade, mesmo tendo passado, porque o nome dele não saiu na lista. Letra E. Engano da companhia telefônica. Ele pagava contas altíssimas e nem mesmo tinha um telefone. E letra F. Um engano do médico. O médico disse que ele estava desenganado, ou seja, que ele estava prestes a morrer. Quarta questão. Observe a fala do médico. O senhor está desenganado. Qual o sentido da palavra desenganado? Então, se vocês forem dar uma olhadinha no dicionário, vocês vão ver que a palavra desenganado significa que não há mais salvação ou que o paciente está prestes a morrer. Quinto, por que o narrador não fica apreensivo com esse diagnóstico? Então, porque ele sabe que sempre acontecem enganos com ele. Então, se o médico disse que ele estava desenganado, significava que ia acontecer justamente o contrário. Ao invés de ele estar prestes a morrer, a doença dele iria ter cura. Sexto, por que no contexto o uso da palavra desenganado gera humor? Então, isso acontece porque o texto ele apresenta o personagem principal como vítima de enganos durante a vida toda. E o médico, ao dar seu diagnóstico, usa exatamente o termo que é derivado dessa palavra, né? Desenganado é derivado de engano. Então, é essa questão aí que causa humor na história. Comente o final da crônica e como se produziu o humor nessa passagem. Então, comentar o final da crônica, vocês vão fazer isso pessoalmente, né? Comentar o que, é que vocês acharam do final. E o que é que produziu humor nesse final? Foi justamente o engano, né? Que a sua operação, ao invés de ser de apendicite, realizaram troca de sexo. Então, o humor se estabelece na surpresa e o absurdo da situação, que uma operação não tem nada a ver com a outra. Agora, galera, nós vamos fazer uma revisão. Essa é uma atividade de revisão. Por quê? Porque vocês vão fazer a avaliação de vocês. Então, eu vou passar aqui para vocês a lista dos assuntos que vai cair nessa avaliação e passar algumas questões baseadas no que vai cair para vocês responderem. E na próxima aula, da mesma forma como a gente fez nas outras atividades, eu vou estar corrigindo, certo? Então, os assuntos que vão cair são esses aí. O gênero textual é crônica, né? Vai cair frases, tipo de frases, pontuação, expressividade, sentidos, oração e período. Aí eu trouxe para vocês aqui uma crônica para vocês lerem, certo? Vocês vão ler essa crônica e depois até algumas questões para vocês responderem.
bom, aí agora tá as questões para vocês responderem sobre a crônica, certo? 4 questões. Com base no que vocês leram aí, vocês vão responder. Agora eu trouxe esse esqueminha aqui para vocês relembrarem, certo? Que é frase, quais são os tipos de frase, quanto à pontuação e entonação, como é que ela pode ser, quanto à organização. Observem que está aí explicando certinho o que cada frase ela indica ou expressa, certo? Só para questão de relembrar mesmo, para vocês responderem agora as atividades que vêm, que são da parte gramatical, ok? Aí a primeira e a segunda questão vocês vão responder com base nesses textos aí. 1 e 2, certo? As primeiras questões, 1 e 2. Aí tem esses dois textos, o texto A e o texto B. Vocês vão ler e vão responder. A terceira questão, vocês deverão ler o que está aí na placa e com as informações que estão aí, vocês vão transcrever, né, o que está sendo pedido aí nas questões A e B. Na quarta questão, vocês vão responder aí com base nessa história em quadrinhos. Então, leiam aí com bastante atenção. Prestem bastante atenção aí nas frases. Observem. Aí, agora, vocês vão relacionar as colunas com as frases que tinha lá na história em quadrinho. Relacionar colocando dentro do parêntese A, B ou C, a depender se a frase indica espanto, admiração ou decepção. Agora, algumas questões sobre sinais de pontuação, expressividade e sentido. Certo? Essa é a primeira questão, vocês vão observar essa história em quadrinho aí. Agora, observando a pontuação, né, da frase dita lá na história em quadrinho, vocês vão responder aí as alternativas A e B. Próxima questão, tem aí uma tira dos cachorrinhos e observe que está sem pontuação, né? As frases estão sem pontuação. E é justamente isso que eu quero que vocês coloquem. Vocês vão reescrever essas frases colocando os sinais de pontuações necessários para que ela fique com sentido, né? O leitor ele possa perceber o sentido. Trouxe outro esqueminha aí sobre período, né? Explicando para vocês também bem brevemente, só para relembrar. Vocês lembram que eu expliquei nas aulas anteriores que o período ele pode ser simples e composto. E quando ele for composto, ele pode ser composto por coordenação, certo? E as questões que vêm agora, vocês vão precisar desse conhecimento aí. Então, eu dei uma olhadinha nesse esquema que está definindo aí tudo direitinho para vocês. Aí vamos para a questão. Pede para ler essa estrofe de um poema para depois responder as questões que vêm a seguir. Aí responder essas questões aí com base na estrofe lá do poema que vocês já leram.
E é isso, gente. Então, respondam a revisão, certo? Como eu já falei, na próxima aula eu vou estar corrigindo, tirando as dúvidas, certo? Que em breve nós vamos estar fazendo a nossa avaliação. E essa avaliação vai cair esses assuntos. Depois voltem lá onde tem de novo a relação dos assuntos, que é para vocês já irem estudando, ok? Então, até a próxima.